Olá pessoal, estou aqui com o nosso Travelmate rodando mais uma vez, mas aí tem um pequeno acessório aqui conectado na lateral, que é uma impressora Okidata Microline 182 Turbo, uma impressora matricial de 9 pinos, impressora das antigas mesmo, meados da década de 80, tá? Mas aí funcionando belezinha aí, que um cara do grupo de entusiastas aí me passou. Impressorinha super joinha, tá? E vamos dar uma olhadinha nela, rapidinho. Bom, quando a gente fala em impressoras dessa época, você sempre tem que pensar que o que estava em voga na época eram máquinas de escrever, né? Então, basicamente, a impressora tem um formatinho aí de máquina de escrever. Se você, enfim, é dinossáurico como eu, você vai reconhecer alguns elementos, naturalmente. O alimentador do papel está aqui em cima, um vãozinho aqui em cima. Você vai reconhecer também o tracionador aqui, o rolo tracionador. Você vai reconhecer também a alavanquinha de prender o papel, né? E, obviamente, você tem uma cobertura aqui. No caso da impressora, você tem uma cobertura que você retira e aí você consegue ver o interiorzão dela, que é o rolo. Aqui o rolo da primordial aqui, que efetivamente traciona o papel, tá? E, obviamente, também a cabeça de impressão está aqui do lado, né? Ela é, na realidade, um conjunto de, como se fossem 9 pequenos martelos. Na realidade, são pequenas agulhas, né? Que comprimem o quê? Comprimem a fita. A fita tem a tinta, né? Impregnada nela. E a cabeça de impressão, ela, com as 9 agulhas, ela cria um caractere, tá? Batendo as 9 agulhas contra o papel e através da tinta. Então imprime, joga a tinta no papel, naturalmente, né? Processo de impressão aí comum. Então, esses são os mecanismos básicos aqui. Outro detalhe também que o pessoal das antigas que vai reconhecer é que você tem umas pontas aqui nesse rolo tracionador, né? O rolo tracionador, a fita roda aqui, né? A fita não, a impressora roda. Você tem esses furos aqui. Esses furos aqui era para algo que se chamava formulário contínuo. Era um papel que tinha os furos nas laterais, tá? A remalina, né? E o papel ia continuamente imprimindo ao longo de toda... Enquanto tivesse papel, a impressora ia tracionando e puxava tudo aí, normal, né? Então, basicamente, isso aqui é, digamos assim, mecanicamente, é como a impressora era. Então, normalmente, como você vai fazer, você sempre tem que pensar em termos de máquina de escrever. Essas impressoras, a única maneira dela alimentar continuamente papel era por esse formulário contínuo. Folhas soltas, como é que a gente usa hoje, né? Uma folha de A4, etc., ele não tinha um alimentador automático. Não é como uma impressora normal, tradicional hoje em dia. Você tem, né, uma bandeja, enfia lá uma resma e a impressora naturalmente vai puxando as folhas soltas. Essa aqui não funciona assim. Então, vamos ver como é que a gente alimenta isso aí. Então, pensando como máquina de escrever, você põe o papel na ponta dela, tá? No centro do rolo aqui, no centro do rolo pressor aqui, de tração, tá? Aí você puxa o papel manualmente, tá? Ou você pode puxar também com o botãozinho de alimentação de linha, line feed. Se você apertar o botão de form feed, aí o papel vai todo, ou seja, ele alimenta uma página inteira. Uma vez que você chegou num ponto específico aqui, você baixa o prendedor do papel aqui. Então ele está presinho junto ao rolo, tá? E a cabeça de impressão foi-se para o meio. E o botão, a luzinha de alarme aqui, a luzinha espia de alarme aqui, parou de ficar acesa, indicando que o sensor indica que tem papel, tá? Um outro detalhe bastante importante, antes da gente imprimir, é que você tem que ter certeza de que a impressora está online, tá? Muito comum nisso, as impressoras, você tem o botão de seleção da impressora offline, porque quando você precisa trocar o papel, a impressora vai em offline, você troca o papel e aperta online de novo e aí ela retoma o seu trabalho. Agora vamos imprimir. Deixa eu mostrar alguma coisinha simples aí que a gente pode imprimir. Bom, o uso da impressora a partir da linha de comandos do DOS é muito fácil. Você simplesmente põe o comando aí, por exemplo, que está mostrando na tela, e simplesmente aperta Enter e ela imprime. Dá uma olhada. Você pode também fazer simplesmente digitar um comando que está mostrando aí na tela.
naturalmente, esse é o conteúdo do arquivo texto.txt, tudo redirecionado para o PRN, que seria a impressora. Isso naturalmente por quê? Porque a impressora é uma impressora do tipo texto, ou seja, é uma impressora que recebe os caracteres direto do computador sem nenhuma formatação. E a formatação na realidade é dada por esses botões aqui da frente. Então você viu que eu imprimi aqui, ela imprimiu normal, aqui no caso é 10 caracteres. Aqui eu, por exemplo, posso fazer a mesma coisa com um caractere um pouco diferente, tá vendo? Um pouco menor. E, bom, jogando só o papel aqui, posso fazer um caractere ainda menor. Então, dá uma olhada na diferença entre os controles aqui efetivos do menu principal. Um outro detalhe que você também pode alterar é a qualidade, né? O modo NLQ é de alta qualidade. Você note que a cabeça imprime ela passa 2 vezes para conseguir fazer com que a letra seja um pouco mais escurinha, né? Tomara que esteja dando para ver aí na câmera, tá? Então você nota que é um modo um pouco mais de maior qualidade. E o HSD, se não me engano, é um modo de alta velocidade, tá? Então eu não vi muita diferença entre o modo HSD e o Utility, tá? Mas o manual explica que um é mais rápido que o outro por algum motivo ou por outro. Eu esqueci agora qual é a diferença. Deixa eu tentar ver. O HSD me parece um pouco mais rápido. Naturalmente isso deve ficar mais evidente quando você imprime um arquivo mais longo, né? Apesar disso, apesar de todos esses modos aqui, e obviamente você pode também com line feed ou form feed. E aí ele passa uma página inteira. Quando passa uma página, o alarme acende, a impressora volta a ficar offline e aí você precisa colocar a próxima página para imprimir, tá? Impressão frente e verso, não tem jeito, tem que botar a página no oposto para poder imprimir novamente no frente e verso. E aqui eu só vou imprimir algo aqui mais elaborado, mas infelizmente uma das coisas que eu descobri nessa impressora, infelizmente, é que os drivers para o Windows dela não são muito bons. Opa! Puxou errado. Esse é um outro detalhe também. Às vezes o papel puxa torto. Então você tem que tomar bastante cuidado aí. Tá aí. Opa, tem que soltar. E botar o carro de novo. Aí eu aperto aqui, a impressora está online de novo. Agora os drivers para o Windows 3.11, infelizmente, eles não estão funcionando muito bem. Esse daqui foi um documento que eu imprimi, um documento puro de texto, tá? Mas o problema é que ele imprime sempre uns caracteres de comando antes de cada linha, tá? Então isso aqui muito provavelmente é porque o driver, na realidade, ele o computador manda uns comandos para a impressora, mas a impressora não está interpretando isso como comandos, ela está interpretando isso como caracteres em si. Então o texto fica muito feio. Isso aqui é um README impresso a partir do Notepad do Windows 3.11. E isso aqui, claro, tiveram muitos testes e tal, mas isso aqui foi uma tentativa de imprimir a partir do Word, tá? Então, esse aqui também, uma outra tentativa para tentar imprimir a partir do Word. A diferença é que no Word, a impressão é de modo gráfico, ou seja, em tese, a impressora reproduziria os gráficos minimamente, coisa que essa impressora, nesse caso, não está fazendo. O que eu não consigo entender é se é um problema dos drivers apenas, ou se essa impressora efetivamente não consegue compreender isso, tá? Basicamente, quando você faz o autoteste dela, ela tem uma certa capacidade gráfica, se nota aqui pelos caracteres, ela mostra, né, todos os caracteres e tal, né? Inclusive os tipos de estilos e tal, só que a questão é que ela não está conseguindo imprimir isso. Então eu não tenho certeza se ela é apenas uma impressora de caracteres. Isso aqui me parece talvez ser algumas extensões em ASCII 2 e tal, etc. Alguma coisa assim. Então, efetivamente, do Windows, infelizmente, não dá para imprimir, mas do DOS dá para imprimir bastante aí. E dá para fazer até umas brincadeirinhas até em BASIC. Bom, esse aqui é apenas um programinha aqui que eu fiz com as minhas meninas, né? Só uma brincadeirinha aí em BASIC, tá? Mas é só para fazer a impressão aí de algumas coisas. Elas gostam de fadas e unicórnios. Então já viu, né? Menina, não tem jeito, né?
Então vamos rodar lá. Alt R, Start. É isso aí. Bom, pessoal, é isso aí. É só um pouco de saudosismo, mas só uma curiosidade aí e algo que realmente não dá para sentir muita falta. É esse barulho danado de impressão. Mas só como curiosidade aí, como computação antiga, tá aí a impressorinha funcionando e o computador também. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido e até a próxima. Os famosos erros do Windows. Abort, retry, ignore, fail. Já viu. Você nunca sabia o que responder. Fail, ignore, retry, nunca sabia o que responder. Enfim, nem tão bons tempos assim.